Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Mãe. Ó, medo, mas é porque o tema do episódio é medo, então vai sair vários medos aqui. Meu nome é Indiara Vitório, uma menina baiana, arretada, cheia de sonhos e que corre atrás desses sonhos apesar do medo. É por isso que o tema de hoje é falando sobre medo, né? Como a minha criação por manhã, que foi mãe solo, impactou nos medos que eu tenho hoje. Medos que hoje eu só analiso, eu paro pra analisar e falo assim, nossa, esse medo não é meu, esse medo é de manhã. Não, esse medo aqui é meu mesmo. Eu vou dando uma analisada, porque eu tô muito nessa vibe de autoconhecimento e buscando entender, né? Eu acho que a gente, às vezes, tem respostas para o que a gente precisa. Essa resposta tá na gente, mas não buscamos de forma tão assídua. Eu acho que é um caminho muito natural buscarmos algumas respostas no outro. Aí, eu falei com manhã, nega, manda o áudio pra mim. Eu chamo manhã de nega, morena, que são coisas que são palavras ali que eu uso muito com minhas tias, na minha família. No dia a dia, né, eu não gosto que me chamem de morena. Outras pessoas não gostam que me chamem de morena. Mas manhã eu brinco dessa forma porque são apelidos carinhosos que a gente se chama desde muito tempo. Enfim, não gosto da palavra morena em si, porque ela meio que é uma palavra que tem um cunho racista, né? Depois eu desenvolvo mais sobre isso. Mas vamos aqui pro tema do episódio, que é falando sobre medo. E eu pedi pra Tânia Maria, que é o nome da minha mãe, contar pra gente o que ela faz quando ela sente medo. Bom dia, minha filha. Deus te abençoe. Como é que você tá, minha filha? Tá tudo bem? Minha filha, aqui tá tudo na paz de Deus. Graças a Deus, tá tudo em paz. Só a saudade mesmo, né? Contando os dias para você vir com fé em Deus. Então, minha filha, existem os medos da vida. Mas os medos, Indy, temos que superar. Como superar? É assim, me deito, rezo todas as noites, me apego muito com o Senhor do Bonfim, que eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé em Senhor do Bonfim. Aí o que é que eu faço? Me joelho, fico de joelhos, sempre estou rezando, pedindo a Deus e pedindo não só a Senhor do Bonfim, pedindo a Nossa Senhora da Soledade, ao Sagrado Bom Jesus da Lapa, que é o nosso protetor também aqui. Todos nós adoramos muito. Então, existe o medo de muitas coisas, mas em cima do medo vem a fortaleza. Então, minha filha, não temos medo de nada, só dos castigos de Deus. Só isso. Então, vou te dizer, não tenha medo. Viva bem, qualquer dia, qualquer hora, chamando por Deus e também me apegando muito com os meus orixás, que estão sempre perto de nossa família toda. Viu? Muito obrigado, minha filha. Tenha um lindo dia, cheio de paz na presença de Deus. É engraçado que toda vez que eu peço pra manhã mandar um áudio, eu falo, Tânia, manda um áudio normal, como se estivesse conversando comigo. Aí ela me dá bom dia, ela brinca, ela fala. E mãe é uma pessoa muito, muito, muito religiosa, que tem muita fé. E essa fé, ela veio sendo praticada por toda a família, né? Minha avó, por ser mãe de santo, traz muito a ancestralidade, né? E a devoção por orixás, pelo santo. Você vê que tem uma coisa engraçada, né? Manhã fala dos orixás e também fala dos santos. E isso é muito causa do sincretismo religioso. Eu vou trazer um episódio só falando sobre ancestralidade, porque é uma pauta muito presente na minha vida. Meu TCC foi falando sobre a história da minha avó, que é mãe de santo e tudo mais. Então é uma pauta que eu tenho que trazer pra vocês, né? Uma amiga minha já falou, Indy, não, você precisa fazer um episódio só sobre ancestralidade. Então muito provavelmente vai ser o próximo episódio sobre ancestralidade.
Mas esse aqui do medo, se você não escutou os episódios anteriores, escuta, tá saindo episódio toda quarta-feira. E lá no primeiro episódio, eu trago uma fala de vovó, que é: o medo é do tamanho de quem faz. E eu acho vovó uma das pessoas mais corajosas, assim, que eu conheci na vida, por toda a história que ela trouxe. E isso se perpassa pela minha família num todo, né? A gente tem sempre uma ideia, a gente sempre fala muito que vovó é como se fosse uma âncora, âncora véia, tomba, mas não cai. Porque a minha família já passou por vários tombos, mas aquele momento que a gente falou, acabou aqui, é um ponto final. Não, é um ponto de continuação. Conseguimos nos levantar e seguir em frente. Maninha me criou de uma forma bem singular. Ela entregou o que ela podia entregar, né? Eu acho que, olhando pra trás agora, não. Minha família no geral, assim, a gente tem uma estrutura bacana de comunidade, de união, mas muitas pessoas da minha família não tinham um preparo para assumir a maternidade ou a paternidade. É um ponto que você já parou para analisar que muita gente é pai, mas é pai ou mãe, mas não tá pronto para ser pai ou mãe. Então você também transfere esses medos, né? A ideia do pai, da mãe, na minha cabeça, é transmitir segurança. Mas por muitas vezes você tem as suas inseguranças porque você é um ser humano e você vai transmitindo esses medos para a geração futura. Manhã é uma pessoa que Manhã tem medo de tudo. Tânia, eu fico assim, nega, calma, vai dar tudo certo. Eu acho que cada um vai reagindo com as experiências que a gente tem, né? Por exemplo, meu pai era alcoólatra. Eu tinha dois caminhos, né? Se você não sabe, pessoas que são filhas de alcoólatras, né? Que é uma doença, como a gente falou ali no episódio número 4, que eu e Bruna tem essa similaridade de ter tido um pai que foi alcoólatra e que morreu, infelizmente, por causa do alcoolismo, é que temos 50% de chance de também ser alcoólatra. Tem um estudo sobre isso e tudo mais. E cada um vai reagindo de uma forma ao trauma. Então eu tinha duas opções, né? Poderia também virar alcoólatra. Teve uma época que eu comecei a beber muito cedo, então eu acho que eu tenho uma resistência para álcool, mas ao mesmo tempo eu vejo com muita clareza, muito discernimento que eu não quero seguir esse caminho. Então teve várias coisas, vários traumas da minha vida que me colocaram na frente de situações em que eu tive que escolher. Ou eu vou por esse caminho que aparentemente é o padrão, é o normal, ou eu não vou. Por exemplo, Tânia não gosta de viajar, não gosta de estar muito em festa, tem medo de dormir sozinha, tem medo de... eu acho que medo não é a palavra para essa situação, mas tem um receio também de estar na boca do povo. Era uma coisa que sempre me incomodava. Por exemplo, algumas situações, porque o povo tá tudo comentando, porque vai ter isso, porque vai ter aquilo. E eu ficava assim, manhã, eu pago minhas contas, a gente paga nossas contas, eu tô nem aí pro que o povo vai falar. Eu sempre fui muito assim, eu sempre fui uma rebelde dentro da minha família. E eu vejo que o medo, ele é um sentimento que nos dá uma proteção para situações de risco, né? Que dá uma freada e coloca o pé da gente no chão. O medo é necessário. Esse episódio não é sobre não ter medo. É sobre entender o quanto o medo molda as nossas ações. E quais medos são esses? E por que esses medos podem ser nossos ou nem ser? E a gente só tá repercutindo, reverberando ele, perpetuando esses medos, né? Por exemplo, eu, quando era pequena, fui aprender a andar de bicicleta. Não tinha bicicleta, tava brincando com as crianças ali do caminho. Tomei um caidão, ralei o joelho, cheguei em casa com o joelho sangrando, se eu não me engano. Tenho memórias dessa época bem embaralhada, assim. E aí, Tânia falou, você não pegue mais bicicleta de ninguém, você não vai mais andar de bicicleta e tal. E hoje eu tenho 27 anos e não sei andar de bicicleta. E eu confesso
que eu tenho medo de andar de bicicleta. Eu coloquei até na meta desse ano, aprender a andar de bicicleta. O ano tá acabando e eu fui enrolando e ainda não aprendi a andar de bicicleta. E eu sei que quando eu conseguir andar de bicicleta, vai ser uma coisa que eu vou falar assim, velho, eu demorei tanto pra isso aqui, é sério isso? Mas eu tenho um medo muito louco que me dá um pânico em subir em uma bicicleta. E eu sei que esse medo vem de Tânia, esse medo não é meu, mas ele tá aqui, porque ele foi passado pra frente. Outro medo é o medo de nadar. Quando eu era mais nova, minha cidade, Feira de Santana, na Bahia, não tem praia. Então, as ocasiões que eu tive a oportunidade de ir pra praia foi indo pra Salvador, que é a capital da Bahia, onde tem praia e tudo mais. E aí, minha avó sempre faz uma romaria, uma viagem, né, no dia 2 de fevereiro pra levar o presente de Iemanjá. Depois, com o tempo que ela foi ficando mais velha, ela passou aí, tipo assim, no final de semana depois do dia 2 de fevereiro, porque o dia 2 de fevereiro sempre tá muito cheio e ela já tá mais velha, ela não tem um pique de ficar o dia todo no sol de 70 graus da Bahia pra levar o presente. Então, a maioria das oportunidades que eu tive, assim, quando muito pequena, pra ir na praia, era nas viagens do dia 2 de fevereiro. Porque mãe nunca teve o hábito nem tempo de me levar pra sair, me levar pra passear e tudo mais. Enfim. E aí teve uma situação em que eu fui entrar no mar, eu acho que foi no Rio Vermelho na época, e eu tomei um caldão. Eu lembro muito, assim, bem turva essa memória também, da água meio que, tipo, me levando e alguém me puxando, que eu acho que foi algum primo meu, mas eu não lembro direito. E nisso, Tânia pegou e falou: Você não entra mais na água. E manhã tem muito medo de entrar na água. E eu tenho muito medo do mar. Eu amo praia, eu amo a vibe da praia. Eu sou uma pessoa totalmente solar. Amo, 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 amo. Amo a vibe de estar na praia, mas eu tenho medo da água. E eu tive a oportunidade de viajar bastante já. E pra mim tava me angustiando muito o medo de não. O medo de entrar na água, de não aproveitar por completo a experiência. Eu acho que mesmo quando eu aprender a nadar, eu vou ser a pessoa que vai ficar mais na brisa ali da areia, lendo livro. Sim, gente, eu vou pra praia pra ler livro, porque eu amo ler. E eu gosto muito dessa vibe de estar aproveitando o sol, de sentir aquele sol na minha pele, de pegar um bronze e tudo mais. Gosto. Mas eu quero também entrar na água sem medo. E aí, esse ano também era uma meta aprender a nadar. E aí, esse eu tomei vergonha, tô fazendo aula de natação. E eu comecei em março desse ano, de 2023. E eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia de aula, eu tava tremendo de medo. Tremendo, literalmente, tremendo de medo de entrar na piscina. E esse medo, ele não era meu, ele não era meu. Tem alguns medos, né, que enquanto criança é tipo a reação dos pais que vai criar esse medo na criança, né? E aí eu tava morrendo de medo. Hoje eu tô quase aprendendo a nadar, já tô conseguindo. A pior parte agora é conciliar tudo, né? O respirar, o bater a perna e bater o braço. Mas já tô nadando pra trás e nossa, o orgulho de conseguir nadar pra trás sozinha. Eu lembro que foram várias aulas, assim, umas 5 aulas, o professor me dando suporte, eu tomando, engolindo água, caindo várias vezes e desesperada e com muito receio. E aí, no dia que eu consegui nadar pra trás, o professor ainda gravou um vídeo e foi muito, muito prazeroso a sensação de superar esse medo. E mãe traz no áudio dela falando, né, que ela vai orar, ela pede aos santos, aos orixás. Isso é muito causa do sincretismo religioso, que eu vou explicar no próximo episódio, falando sobre a ancestralidade. Se você não escutou lá o primeiro episódio, né, vovó fala, o medo é do tamanho de quem faz. E vovó também traz muito, na linha cronológica ali, né, da nossa família, tem também a ancestralidade muito presente. Então, vai ser um episódio todo sobre isso. Provavelmente vai ser o 6º episódio. E minha família tem muito isso, né? Pede a Deus, pede os orixás, tomba, mas não cai. A gente é um caravéia, tomba, mas não cai. Isso é uma frase da minha família. Minha família também tem um vocabulário próprio. E eu acho muito massa o que, apesar do medo, foi feito na nossa família, no geral. Principalmente feito pelas mulheres, né? Vovó, minha madrinha, minhas tias, que vocês estão pedindo, né? Muita gente falou, nossa, eu tô me sentindo íntima dessa família, eu quero ver fotos delas, eu quero ouvir o episódio com elas. E eu vou pro Brasil em janeiro de 2024 e quero gravar com cada uma delas.
e, se possível, com vovó também. Então já tá confirmado, vou passar 1 mês e meio no Brasil e espero gravar com todas elas. Mas eu fico muito impressionada com o que foi feito, apesar do medo. E eu acho manhã muito medrosa. Mas assim, né, o meu achismo enquanto filha, o meu entendimento também enquanto mulher é aquela coisa, as experiências que ela teve. E aí eu fico, nossa, eu poderia ter aprendido a nadar antes, eu poderia ter aprendido a andar de bicicleta. Mas eu também percebo que a geração dos nossos pais, eu tenho 27 anos, né? Então eu nasci em 96. E eu acho que aquela época ali, até essa virada, né, da geração Z ali, dos anos 2000, eu vejo os adolescentes hoje muito mais donos de si. E isso eu acho que também é muito do preparo que os pais dessa geração estão tendo, né? Eu acredito que quando eu tiver um filho, eu já vou ter um preparo melhor para ser mãe. E eu vejo que muito dos traumas que amigos meus têm, ou que eu tenha, é pela falta de preparo da minha mãe, né? Porque eu fui criada só por ela. E não culpo, tá? Não é uma culpa dela, tipo, não ter tido todo o preparo necessário pra me criar com mais segurança, né? Me deixar mais segura. Porque ela tinha as inseguranças delas dentro da realidade que ela tinha naquele momento. Mas criança, quando vai testar algo novo, se machuca. É normal. Você não vai falar pra não fazer de novo pelo seu medo de seu filho se machucar. Eu tinha que ter aprendido a andar de bicicleta. Nossa, gente, como é que dia eu vou aprender a andar de bicicleta? Quando eu aprender a andar, eu vou contar aqui. A cavala velha que não sabe andar de bicicleta. Tem horas que eu fico até com vergonha disso. Mas enfim, é a minha experiência, são as minhas marcas. Não me julguem, porque só quem pode me julgar é Deus. E eu vejo muito o que manhã traz da fé. E eu acho que a fé é um mistério, né? É um mistério, porque não dá pra explicar o que você tem fé. Por exemplo, eu tenho muita fé em mim. Eu tenho muita fé em mim. Muita fé em mim. E tenho muita fé nos orixás, em Deus, Deus primeiramente. Tem no terreiro da minha avó, né, os aprendizados da religião que a gente tem como liderança. A minha avó é muito peculiar porque é vovó que criou as coisas do jeito dela, do jeito que ela aprendeu e ela passou pra frente. Então, primeiro Deus, depois os orixás, aí tem os santos católicos, sincretismo religioso, enfim. Vocês vão entender um pouco mais no episódio da ancestralidade. Mas eu tenho certeza que Tânia ficou muito assustada quando se deparou com a situação de me criar sozinha, né? E ela não tinha outra opção, ela teve que fazer. O que eu acho louco do medo é que ele vem muito alinhado com a coragem. Por quê? Tem situações que a gente tá com muito medo, mas não tem outra opção a não ser fazer. Então ela aciona uma coragem interna que parece inabalável. É muito louco isso. Por exemplo, eu tenho medo, né, de muita coisa, como você também tem. Para aí pra pensar nos seus medos. Uma coisa que eu tenho medo é um medo meio que você fica até com medo de falar sobre. Meu maior medo hoje, esse é meu maior medo, é estar aqui morando na Europa e algum familiar muito próximo, porque eu já tive alguns familiares que faleceram, mas algum familiar muito próximo, tipo, pai, vovó, mãinha, Dinda, alguma tia minha, tipo, muito próximo, algum primo, não sei, morrer. E, nossa, isso é uma coisa que não tá no meu controle. Eu não tinha como falar, não, eu vou esperar. Imagine, falar, não, eu vou esperar tal fulano morrer e aí eu vou embora. Eu tenho 4 anos morando fora. Então, até agora, 4 anos, graças a Deus e aos deuses. Ninguém próximo morreu e eu espero que eu não tenha que lidar com isso por tão cedo, mas eu tenho certeza que é uma experiência que vai me quebrar. Porque muito provavelmente eu não vou ter tempo de chegar para um enterro, que seria uma concretização, né? Um fechamento de um ciclo, uma despedida, porque ir pro Brasil é muito caro, mesmo com planejamento. Agora mesmo paguei bem caro para ir. Eu vou passar no cartão aí, já tô com o rombo do Brasil antes de chegar no Brasil. E em cima da hora é um absurdo de caro. Então, assim, não dá, às vezes nem com dinheiro, nem se você tiver dinheiro. Então, às vezes você não vai achar uma passagem a tempo hábil para poder chegar, né? Porque geralmente a pessoa morre num dia e vai enterrar no outro. E é louco como a gente não fala sobre isso, né? A gente não fala
Eu falar sobre isso me dá um medo de assumir isso e, sei lá, acontecer. E vocês já pararam pra perceber que às vezes a gente não fala do medo porque a gente fica com medo de dar... Ó, medo, 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 medo. Mas é porque o tema do episódio é medo, então vai sair vários medos aqui. Mas insegurança, né? De falar, não, eu tenho medo disso e isso acontecer. Parece que quando a gente fala, né? Acho que isso é uma coisa do catolicismo também. Eu fiz catequese. Sim, eu sou do candomblé, catequese. O sincretismo religioso na Bahia, amigos. Eu vou explicar mais sobre isso. Eu acho que no catolicismo, né, a gente tem muito isso. Ai, não vou falar, não vou dar, não vou dar espaço pro inimigo. Mas, cara, a gente tem que falar sobre isso pra ter ferramentas pra lidar com isso, sabe? Só de falar sobre isso agora, desse medo, que é o meu maior medo. Meu olho enche de lágrima. Mas, imagine, eu não tenho, independente de eu estar morando fora ou de eu estar morando no Brasil, se tiver de acontecer, vai acontecer, né? É que nem manhã tem muito medo de... Toda vez que eu viajo, ela fica com muito medo, né? De eu estar pegando avião. Manhã tem medo de eu estar morando sozinha. Manhã tem medo de... alguma coisa acontecer comigo, que também seria um problemão, né? Mas eu tenho muito mais medo de algo acontecer com minha família lá do que algo acontecer comigo aqui. Tenho esse receio de algo acontecer comigo aqui, porque eu sei que seria um problemão pra minha família resolver. Mas eu tenho muito mais receio de algo acontecer com minha família lá. Mas é um medo que eu tive que ter a coragem de superar ele e ir atrás do meu sonho. Eu acho que o sentimento medo, ele vai ter, vai existir em cada um. Com certeza você tem um medo muito louco que é só seu. Você que tá escutando agora, é só seu esse medo. Ou talvez seja um medo compartilhado com sua família, com sua mãe. Vamos analisar aqui se esse medo é seu mesmo ou é um medo que você aprendeu a ter. Como o meu medo de nadar e o meu medo de andar de bicicleta. Bora dar uma analisada, amigos? Amigos e amigas, amigues. Bora dar essa analisada. E aí, esse meu medo que eu criei é porque a minha família lida com o luto de uma forma muito peculiar, assim, muito... Eu acho que famílias negras, como eu já trouxe esse contexto, né? O meu recorte é família negra de baixa renda. E o senso de comunidade é uma medida de proteção e de sobrevivência dessas famílias negras. Então é tudo muito junto, tudo muito conectado, tudo muito presente. E eu lembro que ano passado, quando vovó passou um tempo doente, eu levei isso pra terapia, tava fazendo terapia, e aí vovó passou um tempo doente, foi pra UTI. Foi a primeira vez que vovó foi pra UTI. O que acontece? Vovó, a gente ficou mal acostumado com vovó ficar doente e o orixá passar, levar a doença e minha avó melhorar. E ano passado, foi ano passado? Foi ano passado. Foi a primeira vez que o orixá falou, olha, esse problema não é mais espiritual, precisa levar ela pro médico. E vovó foi pra UTI. Vovó foi pra UTI, foi na semana do meu aniversário. Eu fiquei tão angustiada. Falei, velho, se vovó morrer, o que é que eu vou fazer? Eu estava criando, além do medo de vovó falecer, o medo de ser julgada por não estar lá. Olha que loucura. O medo do julgamento de não estar presente nesse momento. De não dar tempo de eu estar lá. Eu tava me sentindo ingrata e culpada. Esse medo, eu que criei. O medo não existe, né? O medo é um sentimento. A gente cria, como a vovó falou, o medo é do tamanho de quem faz. Lá no primeiro episódio, né? Que eu contei essa frase que eu tô pra tatuar ela, como eu já disse. E eu tava com esse medo pela experiência que eu tenho com a minha família. Eu sei que, de uma certa forma, eu seria, sim, julgada, né? Por não estar lá. E, tipo assim, a Indiara tá... E parece que, por ter escolhido um caminho totalmente diferente do que foi traçado, eu tô sempre mais aberta ao julgamento. Mas, cara, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de tudo que eu consegui pra poder abraçar esse medo? Dançar com esse medo? Não. Eu tive que ter a coragem de ignorar esse medo e seguir em frente, né? Consegui passar 3 meses no início do ano no Brasil. Passei Natal, que já tinha um tempão. Fui em dezembro do ano passado.
Passei Natal, fiquei 3 meses, meio que tipo assim, não, eu vou ficar um tempo no Brasil pra matar a saudade de vovó, ter a presença ali. Machuca muito ver a vida de todo mundo passando e você não tá lá, né? Trazer isso me emociona muito, porque assim, um outro medo que eu tenho, que eu sei que não vai acontecer, mas que me dá muito medo, é de que as pessoas que eu amo parem de me amar ou parem de sentir minha falta. Porque por mais que eu esteja muito longe e que esteja vivendo experiências totalmente diferentes, eu sou a mesma indiara, minha essência continua a mesma. E eu sei que as pessoas que estão lá, elas mudaram muito pouco. Parece que eu dei uma pausa, vim pra Europa. E quando eu volto no Brasil, tá todo mundo meio que a mesma pegada, que pra mim é até meio louco, né? E aí eu olho, eu falo, e se esse povo parar de me amar? Assim, sabe? Eu tenho amigas de longas datas, assim, da época do ensino médio. Tem um grupo de amigas, assim, são 5 amigas, né? Comigo 5, na verdade. E que a gente é muito unida. Tem a minha melhor amiga é a minha amiga do meu trabalho, que eu passei anos nesse trabalho, passei 5 anos, então ela viu minha evolução, eu entrei com 17, saí com 22. E eu tenho grandes amizades, eu fico com medo de ser esquecida por essa amizade. Mas o que é que eu vou fazer com esse medo? Eu vou deixar esse medo de ser esquecida, que é um medo que eu que criei, que é do tamanho que eu fiz, e deixar de viver, ficar lá limitada, né? Limitada no sentido assim, eu tenho certeza que se eu estivesse morando no Brasil, eu também teria uma vida legal, porque eu sempre fui muito correria, então teria ali e tal. Mas o padrão que era oferecido naquela realidade não é um padrão que me faz feliz, que me motiva. E felicidade, ela não é uma coisa que você acorda feliz todo dia, né? Eu acho que eu tô aprendendo muito sobre construção do amor, construção de sentimentos, construção da confiança. E eu acho que felicidade também é uma construção. Só que é uma construção que ela não tem uma constância assim e parou no final. Você tá sempre tendo que construir. Pronto, eu acho que é uma flor constante que tá ali e você tem que regar pra poder continuar florescendo. Eu acho que é isso. Esse pra mim é o conceito de felicidade. É uma flor que tem que continuar regando pra florescer. Senão a tempestade, a tristeza, que seria a tristeza nesse caso, né? Vai tomando conta. Nossa, que lindo. E aí, eu quero entender o que é que você faz quando tá com medo, né? Eu tenho medo, coisas que eu faço quando eu tô com medo. Tentar ver se esse medo, ele é real, ele precisa me parar ou não. Como esses medos, assim, o meu maior medo. Eu fui aqui um ponto bem um ponto bem vulnerável trazendo pra você que tá me escutando. Então, vamos ser sinceros comigo e com você aqui. Inclusive, tem uma caixinha embaixo no episódio do podcast que você pode compartilhar um pouco comigo do seu medo. Também não esquece de colocar ali os 5 estrelas. Tem a foto e aí tem 3 pontinhos do lado quando você abre o podcast. Aí você vai clicar nesse pontinho e vai colocar 5 estrelas e, enfim, espero que você esteja gostando de acompanhar esses episódios. Um medo que aconteceu recente e que era um medo da indiara de 20 anos que viu que não, eu não precisava ter tanto esse medo. Mas é um medo de não conseguir mais ter um amor leve, né? Por eu ter passado por um período de 7 anos com uma pessoa e ter separado recentemente, eu tô indo pra um ponto de vários medos que eu tinha antes desse relacionamento e que estão voltando de forma muito intensa, mas que hoje eu tenho mecanismos, tenho estratégias pra poder lidar melhor, né? Eu tô com muito autoconhecimento, mas assim, é uma enxurrada de medo. Medo de incomodar, medo de estar sendo demais. Eu acho que a mulher negra tem muito esse medo de estar sendo demais, né? Porque a gente é muito lida como raivosa, como um over. O over é como se fosse assim, extra, sabe? Demais. Às vezes eu tenho medo de ser demais, mas ao mesmo tempo essa sou eu. Eu sou demais mesmo. Então, foda-se, sabe? Eu tenho medo de me machucar. Eu tenho medo de me enganar. Tenho medo de encerrar um ciclo de novo, porque por mais que eu tenha superado o encerramento de um ciclo longo como esse, não é fácil passar por um encerramento de um ciclo.
né? Seja ele de uma demissão, de um trabalho, uma mudança de país, até um encerramento de uma amizade, velho, né? Não é fácil, não é fácil. Às vezes, muitas vezes, vai ser necessário, mas não é fácil. Então, a gente entender que nem sempre o oposto de medo vai ser coragem e que nem sempre o medo de... vamos lá. O oposto de medo nem sempre vai ser coragem e o oposto de necessário, tipo, isso aqui é fácil ou difícil. Não. Eu acho que a gente tem uma educação muito assim. Não, é medo ou coragem, é fácil ou é difícil, é pau ou pedra. Eu tinha muito isso. E eu acho que a gente tem que falar, tomar consciência sobre, por exemplo, o medo da morte de entes queridos, como eu tenho. A gente não fala sobre porque a gente fica com esse medo de trazer à tona, de falar. E esse medo do julgamento, muita gente da minha família aqui vai estar escutando, mas é um medo que eu acho que eu nunca falei pra ninguém da minha família abertamente. Acho que eu só falei pra uma prima minha, Thaisa, na época que isso estava acontecendo. Eu falei, cara, eu sei que eu vou ser muito julgada. E eu não queria ser julgada porque tá todo mundo sofrendo ali ao mesmo tempo. Não é porque eu tô longe que eu vou sentir menos a perda de alguém. Cada um vai lidar de uma forma com a perda. E eu acho que hoje em dia a gente traz a nossa vida muito na regra do outro, na régua do outro, né? Pega uma reguinha e vai medindo a nossa vida muito pela régua do outro, por causa da internet. Eu acho que as coisas hoje parecem muito mais fáceis. É trazida de uma forma muito assim, não, você tem que conseguir, vai com medo mesmo. Eu acho que não. Eu vou um pouco além. Não é tipo assim, vai com medo mesmo, ignorando esse medo por inteiro. Não. Eu acho que a gente tem que abraçar esse medo. Abraça ele, dá uma lançadinha com ele, fala, olha, beleza, você tá aqui, mas vamos dar uma caminhadinha aqui junto? Vamos aos pouquinhos. Vai entendendo os seus limites. Se apega à sua fé. Em que você tem fé? O que é que você tem fé hoje? Independente do seu Deus, ou mesmo que você não tenha fé em nenhum Deus, tenha fé em você. Eu tenho muita fé em mim. Eu tenho muita fé em mim. De um jeito meio maluco, porque é meio que um caso de altos e baixos, essa fé em mim. Eu tenho muita fé em mim, mas às vezes eu falo, poxa, eu não queria ter essa fé, tanto essa fé em mim, porque parece que eu tô sempre posta a resolver todos os problemas. E isso não só é uma carga que eu trago, é uma carga que eu vejo que o ambiente que eu tô me traz muito, né? O contexto de sonhar alto me traz muito. E o contexto de uma mulher negra vinda de uma família de baixa renda me traz muito, né? Tipo assim, não, Indiara vai conseguir resolver, Indiara vai conseguir passar por isso. E às vezes eu não queria. Mas eu sei que eu consigo, a maioria das vezes, porque eu tenho muita fé em mim. E eu sei que manhã tem muita fé em Mamãe Oxum, em meu pai Ogum. Eu sei que manhã tem muita fé em Santa Luzia, em Santa Bárbara. Eu sei que manhã tem muita fé em Deus. E ela se apega a essa fé nos dias que ela tá com medo de dormir sozinha. Que é um medo muito grande. É um medo de... E se Indiara se lascar? E se... E se eu não conseguir? E se todo mundo falar? Que pra mim era um medo, tipo assim, ai meu Deus, amanhã eu não tô nem aí pro que estão falando. Eu pago minhas contas. Eu sempre fui muito rebelde. E é isso. Não quero nem saber o que é que estão falando de mim. Mas manhã tem esse medo. E aí a gente vai reagindo de uma forma, né? Cada um vai reagindo de uma forma pro medo. Coisas que manhã tinha medo, eu peguei esse medo. E outras coisas que manhã tinha medo, eu criei tanta raiva, assim, da situação. Tipo assim, manhã me protegeu muito e me prendeu muito por muito tempo. Então, isso já criou um efeito oposto. Eu odeio que mexam com a minha liberdade hoje em dia. Eu sou uma mulher muito livre, muito sonhadora, vou muito alto. Eu tenho uma... Sabe, eu quero mais. Não, eu vou fazer mais. Não, eu quero isso aqui. Só de ousadia. A mãe me chama de ousadinha. Você é muito ousadinha, menina. Só de ousadia, eu vou mesmo. Mas não é pra provar nada pra ninguém. É uma coisa que é muito massa. Eu não busco provar nada pra ninguém. Sabe, eu lembro que quando eu falei, eu vou morar fora e eu não tive o apoio e tudo mais, eu não tava querendo provar, nossa, eu vou conseguir. Eu tava muito eu e eu mesma. Então eu tava muito... Não, eu sei que isso aqui tá sendo muito difícil, mas calma, nega, você vai conseguir. Então foi muito eu me provando pra mim mesma, e é por isso que eu tenho muita fé em mim, porque eu já sei o quanto eu já passei. E é isso. Acho que falar sobre medo
pega num ponto frágil, né? Porque medo traz as nossas fraquezas. Eu sei que muitas vezes a gente não quer abraçar o medo e falar sobre ele. Eu sei disso porque eu sou essa pessoa de, às vezes, querer ignorar o medo, mas eu acho que ignorar o medo não é solução. Não é. A gente precisa entender os nossos sentimentos. As respostas para os nossos medos, as nossas questões, os nossos problemas estão dentro da gente, né? Sendo eles medos que foram implementados não, mas foram construídos pelos nossos pais ou não. Medos que criamos ao decorrer do tempo pelas nossas decisões, como o meu medo de estar morando fora e acontecer algo com o meu ente querido. Foi um medo que é um medo que eu tenho, que foi por causa das escolhas que eu tive e que eu continuo tendo. Esse medo é meu. Esse medo não foi de ninguém, é um medo meu. Totalmente meu. Eu abraço esse medo e tento lidar com ele. Eu acho que não da melhor forma possível, mas da forma que eu consigo. Então, o episódio de hoje é para você entender o que é que você consegue fazer, mesmo com esse medo que você tem. Eu sei que às vezes a gente tá com muito medo de, sei lá, sair daquele trabalho, medo de estudar muito para um vestibular. Eu tenho muito medo de perder tempo, por exemplo. Então, algumas coisas que me trazem essa situação, tipo assim, eu tô estudando muito para um vestibular e tô com medo de não passar. A gente tem esse medo. Mas vai fazer o quê? Não vai? Qual é a opção? Não estudar e não e não tentar algo que você queria muito? Então, analisa as suas opções hoje, né? Um exercício que me ajuda muito é escrever meus sentimentos, até porque minha mente é muito barulhenta. Eu sou muito ansiosa, então acho que quando eu paro e mentalizo e analiso e coloco no papel, eu falo, nossa, Indy, gata, para de maluquice. Então, entende hoje o que é que você tem medo, quais são os medos que eles são válidos, medos que são válidos também, mas que, é só nóia da sua cabeça. E tenta levar a vida de uma forma um pouco mais leve. É uma coisa que eu falo muito com mãe, assim. Eu vejo que ela tem tanto medo de tanta coisa, que é da experiência e da vivência dela, que eu sinto que às vezes ela não tá vivendo, não tá aproveitando coisas que ela deveria aproveitar, na minha concepção, né? Porque, enfim, quem sou eu pra julgar e dizer que minha mãe tem que aproveitar ou não, ou que qualquer pessoa tem que aproveitar ou não. Mas acho que você entendeu o que eu tô falando. No meu espaço de filha, eu falo, nossa, mãe, para com isso. Às vezes eu falo, né? Para com isso, para de... Às vezes eu me estresso. Mas o que é que você consegue fazer, né? E como é que você consegue lidar com isso? E como é que esse medo está impactando em algumas decisões da sua vida? E como é que você consegue lidar com isso para que não impacte tanto em decisões que você queria tomar, mas você não está tomando por causa do medo? Entreguei o que eu queria falar hoje. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu tô muito feliz com o feedback do podcast. Continua compartilhando, compartilha com amigo, primo, mãe, pai, papagaio, periquito, homem, mulher, todo mundo. Continua compartilhando, me marca no Indiara Vitória, @sevaibora, são as redes que você pode me encontrar. Indiara Vitória, que é o meu Instagram pessoal, e o Você Vai Embora, que é um projeto, né, um trabalho que eu tenho, uma empresa que eu tenho há mais de 4 anos, que produz conteúdo para quem quer morar fora do Brasil. Acompanha também o meu diretor criativo e editor, Adolfo Job. Todos esses arrobas estão aqui na descrição do episódio. Não esquece de colocar ali a pontuação. Coloca 5 estrelas pra Indinha. Indinha sou eu. E acompanha os próximos episódios. Vai estar saindo toda quarta-feira. A gente trazendo aí essas introduções. Analisa hoje quais são os seus medos. Qual é o medo que é de você, ou que foi da sua mãe ou do seu pai. Esse medo não é seu. Bora lidar melhor com ele. Como o meu medo de aprender a andar de bicicleta, uma hora eu vou ter que aprender. E o meu medo de nadar, que agora eu estou aprendendo. Não, é um medo que eu tenho, mas que é um medo que não é meu, né? Não foi uma coisa que eu criei do nada. É isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. E um cheiro!